Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o ministro Keller Júnior. Estou aqui hoje para deixar uma palavra para você. Olha, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. A mensagem que eu quero deixar hoje aqui para você, ela é tratada ao assunto do seu ministério, do seu chamado. O que a gente vai falar? A referência bíblica que eu vou usar está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que aparecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra, porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O que eu venho falar hoje aqui com você? Um assunto que retrata o seu ministério, o seu chamado. Como assim? Aqui fala algo muito sério e forte. Se todo o corpo fosse ouvido, ou se todo o corpo fosse olho, o que seria o ouvido? Quem seria o ouvido? O que retrata disso? Sobre o ministério chamado de muitos no corpo de Cristo. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério, todos nós temos uma função no corpo de Cristo, determinada por Deus. E hoje, qual que tem sido o seu chamado e qual que é o teu ministério? A segunda pergunta que eu te faço, você tem exercido o teu ministério, o teu chamado? A terceira pergunta que eu te faço, você tem aceitado o seu chamado? Como assim? Tem muitas pessoas hoje que estão no corpo de Cristo, só que não têm aceitado o chamado que Deus deu para elas. Ou seja, as pessoas estão vindo, estão fazendo, mas olham para outros, olham para outros e outros e outros e falam, nossa, aquele é melhor, ou aquele outro é melhor, aquele outro é aquilo. Não, você não deve ter uma atitude dessa. Você tem que aceitar o chamado ao qual Deus te chamou. Se Deus te chamou hoje para ser um obreiro, seja um obreiro com amor. Se Deus te chamou hoje para ser um colaborador da obra, seja um colaborador da obra. Se Deus te chamou hoje para fazer outras coisas na igreja, que não é às vezes o cargo mais alto, faça de todo o teu coração. Tudo tem um motivo, e todos que estão exercendo a obra e foram chamados têm um motivo. Se Deus te chamou para ser a menor função ou a maior função, faça com amor. Aceite essa missão. Quando você aceita o seu chamado, você é honrado por Deus. Quando você aceita o seu ministério, Deus ele te honra assim. Tem muitos que falam, não, eu estou fazendo aqui, aquilo outro, e fulano só está crescendo. Deus ele honra cada um que exerce o seu ministério. Fulano ele está crescendo, fulano ele está sendo abençoado por Deus, sabe por quê? Porque ele está fazendo com amor a função dele. Quando você faz a função, quando você exerce o teu chamado, exerce o teu ministério com amor, respeito a Deus, você pode ter muita certeza que ele te honra também. Quando você aceita cumprir o seu chamado para com Deus, ele te honra. Para de querer olhar para o quintal dos vizinhos. Eu costumo dizer uma coisa, tem muita pessoa que está olhando muito para o quintal do vizinho, ela está ali, ó. Mas olha, o fulano está ganhando, o vizinho está tendo, o pastor aquilo, aquela pessoa está crescendo na igreja, aquilo outro. E Deus ele está abençoando o ministério da pessoa, Deus está propondo bênçãos ali para ela, e aquela pessoa prefere olhar para outras coisas.
Não olhe para os outros, não olhe para o que os outros ganham. Você tem uma função, você foi designado por uma função, exerça aquilo com amor, com temor, exerça aquilo com vontade. Deus, Ele te chamou para você exercer aquilo, porque Ele tinha algo para você. Às vezes Deus te chamou para orar por uma pessoa, você tem orado por tal pessoa. Se Ele te chamou para orar por tal pessoa, porque aquela alma precisa de salvação. Agora eu te pergunto, você vai continuar fazendo as coisas sem amor, sem vontade? Você vai continuar a não exercer o seu chamado? Se o Senhor está te chamando, vá e cumpra o que Ele está te falando. Entenda uma coisa, todos têm uma função no corpo de Cristo. Cada um foi chamado para alguma coisa, desde os menores aos maiores. As menores coisas também são muito honradas, as maiores também, de medida igual. Não é porque alguém maior que vai receber mais, não. Se aquela pessoa não fizer com amor, sinto lhe dizer, ela não vai ser honrada por Deus. Mas se aquela que não tem quase nada, que você aos olhos naturais dizem, não, o que é isso? Aquela que tira um copinho do lixo na igreja, ou algo da igreja. Meu irmão, se ela faz com amor, Deus honra, Deus faz, Deus ajuda, Deus prospera. Costumamos dizer algo muito semelhante que aconteceu na Bíblia. Uma viúva, senhora, ela foi até o templo e depositou a sua oferta. Eram 2 moedinhas. E Jesus, Ele olhou e aquela lá, Ele falou, aquela sim, fez de todo o coração. Eu não estou dizendo que você que faz o maior não vai receber coisas de Deus. Mas eu estou dizendo que todos são honrados por Deus quando exercem o seu ministério, o seu chamado com amor. Exerça o seu chamado e o seu ministério com amor, porque então você vai ver a recompensa de Deus em nome de Jesus. Amém? Olha, o meu nome é Keller Júnior. Essa é a mensagem para você hoje. Eu espero que Deus possa te abençoar. Fica firme, não desfaleça na sua fé, não desfaleça no que você está fazendo. Não olhe para homens, não olhe para o que o seu pastor possa fazer por você. Queira o galardão vindo de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora neste momento. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa que me assiste. Senhor Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre ela, sobre a casa dela. Meu Pai amado, essa que está desanimada, cansada, por tanto fazer, não ser reconhecida, Senhor Deus, perdoe ela primeiramente, porque ela parou de fazer com amor. Essa pessoa, meu Pai amado, que quer algo a mais e sempre busca por mais, faça ela entender primeiro para o que ela foi chamada. O problema de muitos é que muitos não entendem pelo que foram chamados. Mostre a ela, meu Pai amado, e ajude essa pessoa a exercer o chamado que o Senhor deu a ela com amor, em o nome de Jesus. Pai, abençoe esta pessoa, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dela, em o nome de Jesus. Amém? Meus amigos, Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus.